quantidade de irmãos aí bacana, estivemos aqui orando. O irmão Samuel já me mandou mensagem hoje, antes de começar o culto: pastor, vamos fazer toda quarta. Eu falei para ele: vamos, mas vamos segurar um pouco aí, vamos fazer uma quarta sim, uma não, para a gente sentir nos irmãos. Mas uma coisa é verdade, irmãos, nós precisamos, presta atenção nisso, nós precisamos nos esforçar para tirarmos tempo para orar, irmãos. Porque se nós não fizermos dessa maneira, nós não oramos. Não cabe mais na nossa rotina acelerada pararmos para ter uma hora de oração, irmãos. Obviamente que em respeito, eu sei que tem os remanescentes, eu sei que tem os irmãos da perseverança, os irmãos da torre de vigília, os irmãos da intercessão, os irmãos da madrugada. Mas a grande verdade é, irmãos, qual foi a última vez que você parou tudo o que você estava fazendo para ficar uma hora orando ao Senhor? Então, momentos como esse, quando a gente proporciona na igreja, não é que você vai receber mais do Senhor porque você saiu lá da sua casa e veio para cá. Você pode muito bem entrar para dentro do seu quarto, fechar a porta e orar ao Senhor e ser extremamente... Eu tenho um amigo missionário, o Vini, né, já veio aqui na igreja, eu nunca me esqueço. O sonho do Vini era ser batizado pelo Espírito Santo. E aí ele via, a gente saía para pregar, era a época que a gente era missionáriozão mesmo, pregador itinerante, pregava nas igrejas tudo, nos congressos de jovem, aí via aquele acampamento de jovem, aquele tanto de jovem recebendo o Espírito Santo, e ficando cheio do Espírito Santo, e ele ficava, mas Deus, e eu, cadê eu? E é engraçado que às vezes a gente quer que Deus nos dê uma experiência conforme a nossa expectativa. E o Vini era um homem de oração, é até hoje. Um cara que assim, eu lembro, eu e ele morava junto, cara, o Vini orava assim, ó, e ele andava marchando dentro do quarto dele, aquele trem, orando alto, aquele negócio, você fala: rapaz do céu, o homem é do fogo. E nada dele ser batizado no Espírito Santo, né, cheio do Espírito Santo, e novas línguas, aquela coisa toda. E aí depois que eu já nem morava com o Vini mais, do nada ele me liga. E aí ele já me liga falando em línguas, não sei o que, eu falei: oi papai, o homem foi batizado sozinho dentro do quarto dele. E aí ele me ligando, chorando, aquela mistura de choro com língua estranha, um trem de doido, menino. E aí eu penso o seguinte: não é a questão do vir aqui, irmãos. Você pode muito bem na sua casa ter os seus momentos de oração. Mas, contudo, porém, né? Nós criamos momentos como esse porque nós sabemos, irmãos, que a agenda de cada um de nós hoje em dia parece que já não encaixa mais nós acharmos uma hora para tirar ao Senhor. A não ser que de vez em quando dá umas maluquices igual ontem, né, dona Rani? Nós quase meia-noite, nós estamos lá sem fazer nada, falamos: vamos orar, né? E aí nós fomos lá para casa desse povo orar. Rapaz, que bênção. Faça isso, irmãos. Não tem nada para fazer, em vez de você inventar moda, liga para o irmão e fala assim: rapaz, vamos orar hoje junto? Vamos varar a madrugada orando aqui para ver o que Deus pode fazer? Então entenda, irmãos, que nós precisamos voltar a viver um evangelho verdadeiro. Porque muitas vezes a gente está vivendo um evangelho que parece ser só um título e não mais um estilo de vida. E ser evangélico protestante não é só um título que você vai carregar na sua carteira aí de membro de uma igreja. Mas sim é ser uma nova criatura, é um novo estilo de vida, é um novo posicionamento, é uma nova autoridade no mundo espiritual. Então nós precisamos viver uma fé condizente com aquilo que a gente prega. A gente precisa restaurar, irmãos, os primeiros rudimentos, os básicos de um convertido. Não adianta você também só mergulhar na palavra e ficar aqui, ó, lendo Bíblia, porque todo ateu que eu já conheci na vida dá um show de Bíblia na maioria dos crentes. Porque conhece bem da palavra. Só porque não tem o Espírito Santo de Deus que aquece o coração dele. Então nós precisamos ter esse equilíbrio novamente, irmãos, em ler a palavra, arpa e taça, pão e vinho, né? O pão é importante.
O pão é o que vai te alimentar. A palavra de Deus é o que vai alimentar você, vai alimentar a sua fé, vai fortalecer você. Mas de vez em quando é bom você ter um vinho para ficar meio chapado aí, irmãos. E o vinho vem fruto de oração, tempo com Deus. Parar tudo que você está fazendo, irmãos. Você lembra que na Bíblia o povo olhava para o povo de Deus e falava assim, parece que esse povo está embriagado. Qual foi a última vez que você viu um crente que parece estar embriagado? Que não esteja embriagado de fato, né? Porque o que mais está tendo hoje também é crente embriagado, né? E não é pelo Espírito Santo. Infelizmente. Então nós precisamos sim, gente, ser esse tipo de gente, que os vizinhos do seu condomínio vai falar assim, esse povo parece que é maluco, o que está acontecendo? Está bêbado? Não, está cheio da glória de Deus. Qual foi a última vez que o seu vizinho bateu lá na sua porta e falou assim, irmão, eu sei que você é um homem de Deus, ora por mim. Entende, igreja? Não adianta nada a gente ser uma igreja evangélica grande, inchada, mas vazia por dentro. Porque graças a Deus, a igreja evangélica ela está avançando bem. E isso é muito bom. Eu sempre falava, né, quando estava começando ali naquela empolgação da fé, e aí adolescente para a juventude, cheio de Deus, e a gente falava, o dia que tiver mais igreja no Brasil do que bar, vai ser uma bênção. Porque naquele tempo não tinha tanta igreja igual é hoje. O dia que abre muito mais igreja do que abre bar em Goiânia, nós vamos vencer. Hoje tem muito mais igreja que boteca em Goiânia. Entende, irmãos? E tem, de fato. Eu sou de um tempo que quando eu me converti, os botecos eram cheios, a igreja era vazia. Os estádios lotavam os shows. E os crentes custavam reunir um povo num culto. Hoje não. Hoje qualquer evento que for ter, nós fomos num show do Morada lá, eu fui e foi embora. Tá louco, não dei conta daquele negócio não. Tanta gente, tanto povo um em cima do outro. Não tinha ar-condicionado, dava conta daquele trem. Tinha umas 3.000 pessoas dentro da igreja. Eu falei, cara, não é difícil reunir o povo de Deus. Agora a questão é, qual a intenção da reunião? Entende? Nós precisamos voltar a restaurar, irmãos, o básico do evangelho. O básico, que é orar. Orar ao Senhor. É mais forte um homem que ora e dobra os seus joelhos que domina toda a palavra de Deus. É muito mais forte um homem que jejum e ora do que um homem que conhece vários textos bíblicos de cor, irmãos. Entende o que eu estou querendo dizer? Não estou falando que você não tem que entender das escrituras e rudimentar ela na sua vida e no seu dia a dia, mas se você não está dobrando os joelhos, se você não está orando, buscando ao Senhor, não está jejuando, consagrando a sua vida, a sua casa, a sua família, você é um pigmeu no mundo espiritual. E o Satanás olha para você e não se preocupa, porque só conhecer a Bíblia ele conhece de capa a capa e ele fala ela de cor para você. Agora, irmãos, quem ora e quem jejua, aí sim o mundo espiritual estremece. Então, nós precisamos resgatar isso dentro das nossas casas, irmãos. O poder da oração dentro de um lar, dentro de uma casa que tem um altar estabelecido, incenso que não para de subir. É um lar forte, protegido pelo Senhor. É um lar aquecido. Então, que nós possamos voltar a isso. Amém? Glória a Deus. Então, 1 Pedro capítulo 1, se você encontrou, se coloque de pé, vamos ler em forma de reverência. Vamos ler a Bíblia, nos colocar de pé, toda a igreja. 1 Pedro 1, 13, a partir do verso 13. Encontraram aí? Amém? Então eu vou lendo aqui, tá? Na minha Bíblia, e você segue aí na sua. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tínhamos outrora, quando vivemos na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Diga assim comigo, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Orai se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa,
Procedei com um sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena, porquanto estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e opera por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nos dê revelação, sabedoria da Tua palavra, para que possamos compreendê-la, vivê-la e aplicá-la. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, o tema dessa palavra é vivendo em santidade e esperança. Aqui, o apóstolo Pedro, ele está escrevendo, então, a sua carta, a primeira carta que ele está escrevendo, e ele estava, então, espalhando essa mensagem aos irmãos que enfrentavam perseguição naquele tempo. Os crentes daquele tempo que viviam como peregrinos. Por quê? Porque havia uma forte perseguição contra os cristãos naquele tempo. Bem diferente do que vivemos hoje, irmãos. Porque qualquer tipo de perseguição que possa se dizer, né, que há uma perseguição contra os cristãos, ainda assim, irmãos, é muito passiva perto desse tipo de perseguição que nós estamos aqui, que Pedro está relatando aqui, e que aqueles irmãos viviam. Então, o que Pedro estava querendo fazer ao escrever essa carta? Encorajar aqueles crentes. Agora imagine, irmãos, uma coisa é eu encorajar vocês que estão aqui sentados, arzinho condicionado, ainda não é poltrona almofadada, mas quem sabe na reforma aí não vem umas poltronas almofadadas, né, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Agora imagina só aqueles irmãos. Eram pessoas que estavam sendo perseguidas. A cada domingo eles tinham que se reunir num ponto diferente. A cada domingo eles tinham que fugir para um lugar diferente. E Pedro, então, estava ali encorajando aqueles irmãos. Vocês são eleitos de Deus. E um eleito de Deus, ele não vive pela era presente, mas pela era eterna e gloriosa. Nós não vivemos por essa perseguição. Então Pedro queria dizer para os irmãos, alegra-te diante da esperança vindoura. Agora imagina o desafio, né, irmãos? Uma coisa é a gente se alegrar com a esperança vindoura, com uma perseguição que praticamente não é visível. Outra coisa é você ser encorajado a se alegrar dessa esperança vindoura, sabendo que tem um maluco com uma arma na rua aí querendo matar crente. Entende, irmãos? Então era mais ou menos assim. Os irmãos estavam sendo perseguidos e eles viviam como peregrinos por conta dessas perseguições. Imagina, de repente você volta para casa hoje à noite e você chega na sua casa e sua casa está toda saqueada, toda destruída, cheia de mensagens. Se você voltar aqui, você vai ser morto. É esse tipo de perseguição que Pedro, então, está tentando encorajar aqueles irmãos a perseverar na fé. Então, nós precisamos, irmãos, aqui entender que por meio dessas lutas, por meio de tudo isso que esses irmãos estavam vivendo, Pedro chama esses irmãos a viverem uma vida de esperança, diga assim, esperança, santidade, reverência e amor. Esses são os fundamentos, irmãos, que vai fundamentar um salvo. Se nós aprendemos sobre esses 4 fundamentos, é sobre esses 4 fundamentos que eu quero caminhar durante todo esse sermão, que os salvos devem viver primeiramente, irmãos, em santidade, ou buscando a santidade.
Os salvos devem viver com uma bendita esperança. O que é uma bendita esperança? Uma bendita esperança é que não é nessa terra que iremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então nós temos que ter essa bendita esperança. E que os salvos também, eles devem viver em reverência, temor ao Senhor. E que tem se diluído muito isso. Tem se perdido muito a questão da reverência ao Senhor, ao temor do Senhor, e nós vamos falar sobre isso, porque temor não é medo. Tem gente que acha que temor é medo. Fala em temor aí, o povo já fica tipo assim, a mão poderosa de Deus vai recair sobre mim, vai esmagar minha família, vai... Não, irmãos, Deus é bom o tempo todo. A todo tempo Ele é bom. Amém? Então essa mão poderosa dele não vai vir sobre você, irmão. Fique em paz. Amém? Até porque você é um filho amado. Glória a Deus por isso. Mas os servos de Deus também deveriam aprender a viver em amor uns com os outros. Então, esses 4 pontos, irmãos, são 4 pontos que precisam ser evidentes na vida de um salvo. Na vida de um crente que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, na vida de um crente que confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, na vida de um crente que passou pelas águas, na vida de um crente que ceia todo domingo. Se ele não está evidenciando esses 4 pontos, santidade, bendita esperança, reverência, temor e amor ao próximo, irmãos, talvez ainda você está nesse processo de salvação, mas você ainda não foi alcançado completamente, porque isso aqui é o que Pedro estava falando para aqueles irmãos perseguidos. Fique em paz, tenha uma bendita esperança, busque a santidade, tenha temor ao Senhor e ame uns aos outros. Então isso é um resumo que sintetiza o estilo de vida, irmãos, daquele que foi alcançado pelo Senhor, e nós precisamos nos esforçar para isso. Porque muito também, irmãos, eu tenho percebido que nós temos vivido uma vida assim, ó. O Senhor me alcançou e agora está tudo de boa. Eu não preciso fazer mais esforço nenhum, porque agora eu fui livre da justiça própria, eu fui livre da religiosidade. Eu não tenho que fazer mais nada, eu não tenho que sair da minha casa para vir na igreja orar, eu não tenho que sair da minha casa para vir no culto. Talvez o inferno está te esperando também, irmãos, porque você nem sabe ainda o que é ser um salvo. Por que eu faço isso mais agora, irmãos? Porque agora eu tenho a plena consciência que eu não tenho que fazer mais nada para ser salvo, porque eu já fui salvo, mas agora eu faço porque eu reconheci que, sendo um salvo, eu preciso evidenciar essa salvação que há em mim, para que ela seja validada de fato. Porque ninguém tem em cima da cabeça um validador falando assim, ó, esse é salvo, esse não é, esse é salvo, esse não é, esse é salvo, esse não é. O único que sabe isso é Cristo, que está lá de cima olhando a sua igreja. Ele sabe quem são os salvos, quem é o seu rebanho, e ninguém ficará fora desse aprisco, irmãos. Agora eu e você precisamos estar alertas, porque ainda que um eleito do Senhor, irmãos, eu não quero ser um eleito do Senhor que nos últimos segundos de vida só que eu vou ser salvo, irmãos. Então eu preciso me esforçar com a consciência que eu tenho para que eu viva uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de temor ao Senhor, uma vida de amor ao próximo. Então isso é o que vai caracterizar, irmãos, que de fato a salvação chegou na minha vida, porque eu sou uma nova criatura. Então do verso 13 ao verso 16 ali, ele vai falar sobre essa bendita esperança, e ele vai falar sobre a santidade que nós precisamos buscar. Ele vai dizer o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, da nossa mente, sedes sóbrios, esperai inteiramente na graça do Senhor. Então vamos entender isso aqui. Primeiramente, cingir os lombos da mente. Ele está falando então sobre o quê? Uma preparação da mente. Nós precisamos preparar a nossa mente, os nossos pensamentos. Por quê, irmãos? O que mais nos sabota é a nossa mente. O que mais sabota a nossa vida de santidade, sabe o que é? A nossa mente, porque todo dia o pecado vem, e a mente quer pecar toda hora. A carne, irmãos, a carne sem um comando da mente não vai fazer nada. Então a carne só executa o pecado que primeiro vem na mente, depois você executa.
Você não pega de forma inconsciente. Minha carne está pecando. Não, irmãos. Meus olhos estão assistindo coisa que eu não deveria. Não, irmãos. Primeiro a sua mente executa o comando, depois você vai lá e comete. Então, nós precisamos cingir os lombos da nossa mente. Nós precisamos ser sóbrios. E o que é esse ser sóbrio? Esse ser sóbrio é que nós precisamos ser vigilantes. Essa palavra sóbrio, no original, ela vem do grego da palavra bria. O que significava essa palavra bria? Era aquele que tinha controle sobre a bebida alcoólica. Então ele não se embriagaria. Por isso essa palavra é embriagar. Então essa pessoa ela não se embriaga, porque ela tinha domínio. Então ser sóbrio é você ter domínio sobre os pensamentos ruins da sua mente. É você não se deixar dominar-se pelas paixões desse mundo, mas vocês terem o domínio sobre a mente de vocês. Como que nós vamos ter domínio sobre a mente nossa? Sobre nossa mente? Meditando no Senhor, irmãos. Estando no Senhor. Estando vigilante no Senhor. Por isso que o meu alerta antes de nós começarmos aqui o sermão é porque nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais o Senhor, porque senão a nossa mente... Já ouviu aquela expressão? Mente vazia, oficina do diabo, né? É um ditado popular, mas que é uma verdade, né, irmãos? Se você ficar sem fazer nada, provavelmente sua mente vai começar a matutar um monte de coisa que vai te levar a pecar. E se você também ficar sem buscar o Senhor, a sua mente vazia de Deus, vazia das coisas de Deus, provavelmente, irmãos, vai levar você ao pecado. Então nossa esperança não deve estar, irmãos, nas circunstâncias pela qual nós vivemos, mas na graça futura que já nos foi revelada. Então a nossa esperança, e o que Pedro falava para esses irmãos era que vocês têm uma bendita esperança na graça que já lhes foi revelada, naquilo que vocês já sabem que vai vir, a graça, a bênção futura, porque ainda que vocês estão sendo perseguidos hoje, ainda que está difícil hoje, mas se agarre na bendita esperança futura e não olhe para as circunstâncias do agora. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. Porque quando a gente olha para as circunstâncias do agora, às vezes vai trazer realmente uma desmotivação, vai trazer um desânimo na gente, vai trazer uma apatia na gente. Mas agora quando eu olho para a bendita esperança do futuro que nos aguarda, das bênçãos que nos foi prometida, daquele que foi preparar lugar, para que nós também possamos ir depois, então isso é o que vai me motivar. E aí Pedro chama esses homens também à santidade, irmãos. E aí Pedro aqui, na verdade, quando ele fala, sede santos porque eu sou santo, ele só está se referindo ao texto de Levíticos, que também já dizia que ele é santo. Quem é santo? O próprio Deus. Então a santidade é um reflexo do caráter de Deus em nós. Buscar a santidade é um reflexo do caráter de Deus, dessa nova natureza que agora temos, que já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então o reflexo dessa nova criatura é o quê? Buscar santidade, irmãos. Nós precisamos correr atrás da santidade. Seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Então a santidade é o que nos faz contemplar o Senhor. Quanto mais eu busco santidade, mais contemplação eu tenho do Senhor, mais revelação eu tenho do Senhor. Eu fico pensando, irmãos, quando José, ali na frente, né, da esposa de Potifar, e aí José, irmãos, correndo daquela mulher, que provavelmente deve ser uma mulher que tinha uma certa beleza, e ele correndo dela. E eu fico pensando nos dias de hoje, irmãos. Eu não vou nem ser tão extremo, mas nós temos corrido de coisas que nos tiram a santidade. Não estou nem falando uma mulher se despir na sua frente e ficar só você e ela. Mas eu estou falando das pequenas coisas do dia a dia. Coisas simples do dia a dia que talvez nós poderíamos fugir delas. Isso aqui é um grande exemplo. Tem muita coisa aqui nesse aparelho aqui, ó, que se você não fugir, vai levar a sua mente a vagar, vai levar os seus pensamentos para lugares onde não deveria ir.
Então são coisas que nós precisamos ser encorajados, irmãos, por essa bendita esperança da glória futura, para que a gente nos esforce à santidade. E santidade é um esforço pessoal. Ninguém, quando Cristo encontra, se torna santo naquele momento. Que se tornasse santo, já podia morrer e ir para o céu. Cristo te encontra, irmãos. Sua vida é transformada, mas ainda continua correndo sangue na sua veia aí. Seus pensamentos ainda continuam pensando um monte de coisa ruim. Agora, o esforço pessoal vai me levar à santidade. Não vai me levar à salvação. Porque não é o meu esforço que me leva a ser salvo. Mas o meu esforço pessoal me leva a ser santo. A minha renúncia pessoal me leva à santidade. Por que eu faço isso? Porque Deus nos chama. E Ele é santo. Então, por que eu preciso ser santo? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Não tem como um crente andar nas trevas. Não tem como um salvo permanecer nas trevas, porque não há comunhão entre luz e trevas. O próprio Deus é santo, Ele nos chama a santidade. Segundo ponto, por que eu tenho que buscar a santidade? Porque a santidade ela não pode ser terceirizada, irmãos. A santidade ela não é um departamento da igreja, não, mas os irmãos da oração, os irmãos do ciclo de oração, as irmãs da tarde da bênção, os irmãos lá da intercessão, esses aí, irmãos. Ah, rapaz, eu vi o irmão lá da intercessão lá, o caboclo postou uma foto no Instagram lá que eu não sei não, hein? Não, irmãos, a santidade não é um departamento da igreja, a santidade é um chamado, é uma convocação a todos aqueles que são eleitos do Senhor e foram alcançados pela tua graça. Ou seja, irmãos, é para mim e é para você também. A santidade não é só para o pastor, a santidade não é só para o ministro de louvor, porque é engraçado que as pessoas que às vezes estão mais aqui em cima, o holofote fica em cima delas, né? Ah, mas o pastor falou uma coisa assim que eu acho que ele não poderia falar. E você está falando o quê, irmão? O tempo todo, a santidade não é terceirizada, ela não é de um departamento específico, a santidade é para toda a igreja do Senhor. E um terceiro ponto, é uma exigência das Escrituras. As Escrituras, irmãos, é soberana na sua vida? Sim. Então, é uma exigência das Escrituras. A própria Escritura do Senhor está nos exigindo buscar a santidade. Então, a Bíblia, irmãos, ela está revelando a mente de Deus, o coração dele. Ela está revelando também a sua vontade para nós. Então, a vontade de Deus para nós é que nós venhamos viver em santidade. Então, além de nós termos uma bendita esperança, além de nós, então, buscarmos por esforço uma vida de santidade, por renúncia, nós precisamos também ser obedientes ao Senhor. Nós precisamos ter temor ao Senhor, irmãos. Nós precisamos ter reverência. Irmãos, tem muita coisa que a igreja do passado, ela cometeu erros. Tem muita coisa que a gente reconhece que a igreja acabou errando em algumas atitudes que ela teve, mas também tem muita coisa que a igreja do presente está abrindo mão que não deveria ter abrido mão. Perdeu-se muito o temor, perdeu-se muito a reverência ao Senhor. Aqui, irmãos, aqui, presta atenção, é um prédio, isso aqui é tijolo, isso aqui não tem nada de ungido, isso aqui nós podemos quebrar, nós vamos quebrar agora na reforma. Mas deixa eu te falar uma coisa, a reunião dos santos, aí sim, isso aqui é um lugar de reverência ao Senhor. Então quando você entra aqui dentro, você está dentro de um prédio, esse prédio não é santo, isso aqui pode derrubar, pode pinchar, pode fazer o que for. Agora quando você está nessa reunião, você tem que ter reverência. E tem irmãos que ficam olhando o celular durante o culto, irmãos, pelo amor de Deus. Não é o Diego, não é o pastor Diego, você não tem que ter reverência por mim não. Apesar que existe sim também uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Mas a reverência aqui que nós estamos falando é sobre o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o que está no trono, o que domina sobre todas as coisas. Eu não estou falando do presidente da república, eu não estou falando sobre um prefeito entrar aqui, um vereador. Eu estou falando sobre o Senhor dos Senhores. É sobre Ele. Qual é a reverência que a igreja tem tido pelo Senhor? Qual é o temor, irmãos? Perdeu-se o temor ao Senhor.
Entende? É isso aqui que nós estamos então trazendo. Isso é uma evidência da vida de um salvo. Parece que o povo hoje em dia, você olha para os crentes, não dá mais para diferenciar quem é crente e quem não é crente, porque é tudo igual. Antigamente você olhava para um crente, irmão, você já sabia, esse cara é crente. Chegou uma funcionária nova lá no nosso negócio, lá no nosso açaí, irmãos. Primeira vez que a gente viu ela trabalhando, foi essa mulher é crente. Porque ela é crente de verdade. Ela não é uma infiltrada no meio do povo de Deus, fingindo ser crente, ela é crente. Sabe aquele tipo de gente que já carrega algo diferente só no chegar pelos detalhes. Primeiro dia de trabalho dela, ela limpou tudo. Então você já vê que é uma pessoa diferente. O jeito dela falar, você vê que a pessoa ela tem temor. Então entende, gente, que a gente está perdendo muita coisa que vai caracterizar que nós de fato fomos encontrados pelo Senhor, que nós somos sal, que nós somos luz para esse mundo, e que as pessoas vão olhar para a gente e vão encontrar respostas que elas não estão encontrando no Google, no ChatGPT, e nem vai encontrar, irmãos. O ChatGPT pode entregar tudo para elas, mas não vai entregar a essência do que é o Evangelho. Pode entregar a definição do que é o Evangelho, pode entregar a definição de quem foi Jesus Cristo, pode entregar um resumo da Bíblia para ele, mas nunca vai entregar aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode entregar, irmãos. A unção, o poder, a autoridade não vai vir de um ChatGPT, mas vai vir de uma vida devota ao Senhor. Então, quando aqui ele está nos chamando à obediência, portanto, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, Pedro aqui está falando para esses irmãos, durante todo esse tempo que você estiver peregrinando pela terra, nós somos forasteiros e peregrinos aqui, irmãos. É porque às vezes você fala assim, não, mas esses irmãos que estavam fugindo, nós estamos de boa, nós estamos tranquilos aqui. Não, irmãos, nós somos peregrinos. Diga assim, peregrinos, forasteiros, porque essa não é a sua terra, essa não é a sua nação, você é um povo do céu, é de lá que você veio e é para lá que você vai voltar, você só está peregrinando por essa terra. E não é mudar, você pode mudar para os Estados Unidos, você pode mudar para a Europa, você pode mudar para Portugal, para a Espanha, não importa, aqui nesse mundo não é a sua terra, mas a Nova Jerusalém, é para lá que nós iremos, porque lá é o nosso lar. Então nós somos peregrinos, e Pedro está falando assim, portai-vos com temor durante todo o tempo da peregrinação. Então durante todo esse tempo, irmãos, nós precisamos nos portar com temor, com obediência e reverência ao Senhor. E obedecer ao Pai quer dizer que nós precisamos refletir o caráter de Deus em nós. Então, como que eu sou obediente a Deus? Quando eu estou refletindo o caráter do Pai através da minha vida, através das minhas atitudes, através daquilo que eu faço. Então, o temor reverente não é um temor que vai te paralisar, irmãos, mas por uma falta de entendimento também, muitas vezes, a palavra temor trouxe medo. Muita gente fica com medo da mão poderosa do Senhor, que vai tocar você, irmãos, não é ter medo. Entenda uma coisa, reverência está muito mais ligada à honra do que simplesmente a medo. A paralisação, eu vou ficar paralisado, porque agora eu estou com medo disso. Não, irmãos, mas é você honrar a Deus em todas as coisas que você fizer, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus, amém? Então reverência é isso. É você estar na sua casa celebrando uma festa. Na Bíblia, no Antigo Testamento, eles faziam festas, irmãos, que duravam, era uma semana inteira, era uma baita festa. E a festa era boa, irmãos. Só que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então nós precisamos entender que Cristo é o centro dessa bendita esperança, irmãos. E que quando nós entendemos que Ele é o centro das nossas vidas, nós vivemos em temor, nós vivemos em reverência a Ele. E a nossa vida deve ser uma eterna gratidão por tudo que Ele fez e uma eterna reverência até que Ele venha.
Então nós vivemos em gratidão por tudo que Ele fez por nós. E nós vivemos em reverência até que Ele venha, porque somos peregrinos. Estamos peregrinando. Porque o mesmo Deus que é Pai, Ele também é juiz. Só que o julgamento que Deus vai fazer com você não é aqui agora nessa terra, lançando uma praga sobre você. Mas o julgamento que vai haver no juízo final é onde Ele vai julgar, sim, os eleitos do Senhor, os salvos dos não salvos. Então nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que ao mesmo tempo que a gente é peralta, né, e a gente comete peraltices, porque ainda que já somos velhos de idade, mas muitas vezes são como as crianças, né, quando se fala do mundo espiritual. Porque quando eu vejo as crianças correndo aqui dentro da igreja, isso é uma peraltice, é criança. Aí você fala assim, esses meninos, né, tá dando trabalho, tá correndo aqui dentro da igreja. Imagina Deus olhando para você com 40, com 30, com 50 anos, falando assim, nossa, mas esses meninos dão trabalho para mim. Porque nós somos como crianças, quando se trata do mundo espiritual. Porque a gente peca, aí vai lá, se arrepende, chora, aí depois vai lá e peca tudo de novo. Aí a gente peca de novo, se arrepende, faz tudo de novo. Agora o que a gente não pode ser é rebelde. Peralta, irmãos, a gente vai sempre ser. Porque até que esse corpo seja glorificado, até que a gente alcance a estatura do varão perfeito, a gente é como uma criança peralta aqui nessa terra, dando trabalho para Deus. E nós damos muito trabalho para Deus, irmãos. Agora o que a gente não pode é ser filhos rebeldes. Filhos da rebeldia. Porque toda vez que eu tenho medo de Deus, eu estou olhando para mim, egocentrismo. Agora, todas as vezes que eu obedeço ao Senhor, eu obedeço ao meu Pai, eu estou olhando para quem? Para Ele. Eu estou pensando nele, porque eu estou sendo obediente a Ele. Amém? E esse é o chamado de Deus para nós. A sermos obedientes ao Pai. E não medrosos, porque quando eu estou com medo, nada mais, eu estou olhando para mim. Eu estou com medo, eu estou olhando para mim, então eu vou ficar em mim. E eu não vou avançar. Agora, quando eu obedeço aquilo pelo qual o Pai estabeleceu, aquilo pelo qual Ele me chamou a ser, eu estou olhando para Ele, eu estou sendo obediente, eu estou honrando a Ele, eu estou tendo temor a Ele, eu estou reverenciando a Ele, porque eu estou cumprindo o propósito pelo qual Ele me chamou. Amém, irmãos? E qual foi o propósito pelo qual Ele nos chamou? Ide pregai o Evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações. Seja sal, seja luz nessa terra, anuncie as boas novas do Evangelho. Então toda vez que eu não estou fazendo isso, irmãos, eu estou sendo um filho rebelde. Toda vez que eu estou perdendo a oportunidade de anunciar o Evangelho, eu estou sendo o quê? Peralta ou rebelde? Rebelde. E toda vez que eu sou rebelde, eu estou olhando para mim, não estou olhando para Deus. Porque eu estou olhando somente para mim, e não para aquilo que Deus me chama a fazer. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. E o último ponto, então, desses 4 pontos. Então ele nos chama à obediência, ele nos chama a viver, então, uma bendita esperança, ele nos chama a viver uma vida de santidade. Ele nos chama a viver uma vida, então, agora também de amor sincero ao próximo. E aqui, irmãos, é onde eu vou gastar todo o resto do meu tempo para falar sobre isso. Porque aqui Pedro está dizendo, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amai-vos ardentemente. Olha o termo que ele vai usar aqui, ardentemente uns aos outros com um coração puro. Como está difícil achar corações puros. É tão bom, gente, quando você senta com uma pessoa que tem um coração puro, naquele nível que você fala assim, nossa, essa pessoa é tão inocente. Irmãos, na era que nós vivemos, falar com uma pessoa inocente parece que é uma agressão a ela, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, é o maior elogio que ela pode receber. Continue nessa inocência, irmãos. Não se perca nesse mundo caído, não.
Se guarda nessa inocência que o Senhor está preservando o seu coração. É por isso que as crianças, Jesus fala assim, deixe com que elas venham. Porque o reino dos céus é para aqueles que forem parecidos com elas. E o que uma criança mais tem, irmãos? Inocência. Pensa nos bichinhos inocentes e as crianças, irmãos. Olha lá, está lá no fundo, não sabe nem o que está acontecendo aqui. Olha que bênção. Irmãos, só que nós já passamos dessa fase. Então, eles ainda têm a oportunidade de Jesus vir, talvez eles ainda estão nessa fase. Agora, eu e você não, irmãos, nós já temos consciência. Revelação da verdade. Então, se esforce, para você não ficar para trás. Se esforce. Porque quando Paulo vai falar de completar a carreira, de chegar na corrida e completar a corrida, isso exige esforço, irmãos. Um esforço pessoal para que eu viva uma vida de sinceridade. E muitas vezes para eu ter um amor sincero ao próximo, eu também vou precisar me esforçar. Sabe por quê? Porque um amor ao próximo requer amar também quem eu não amo. Amor sincero requer eu amar até os meus inimigos. Jesus lavou o pé de Judas. E ao lavar o pé de Judas, ele senta na mesa e fala, hoje ainda, um de vocês me trairá. Então, Jesus já sabia, irmãos. Jesus já tinha plena consciência que ali estava um daquele que iria trair, o que era o inimigo, e ainda assim, ele o ama e lava os seus pés. Imagina a cena, irmãos. Imagina a situação. Você lavando os pés, irmãos. Eu sei que, obviamente, que existem situações muito difíceis, né? E eu imagino que não é fácil, né? Às vezes a pessoa furta a sua casa, você quer matar, você quer bater, você quer prender. Mas, irmãos, nós precisamos aprender a ter um amor sincero uns com os outros. Ardentemente, com um coração puro, ainda que seja difícil. Ainda que seja um esforço. Então o novo nascimento não é apenas mudar a sua relação com Deus, mas é mudar a relação com o próximo. Então quando eu nasci novamente, não mudou só a minha relação com Deus agora. Agora eu tenho amizade com Deus, agora eu não estou mais separado de Deus, agora não há mais inimizade com Deus. Ótimo, mas eu continuo inimigo de todo mundo. Eu continuo revoltado com todo mundo. Eu continuo não tendo comunhão com ninguém. Está errado, irmãos. Porque o novo nascimento não requer uma mudança só da sua relação com Deus, mas requer uma mudança também da sua relação com o próximo. O novo nascimento exige de nós comunhão entre os santos. Relação. Amor uns pelos outros. Amor ardente significa um amor profundo, constante e sem fingimento. Isso é o amor ardente aqui que Pedro está citando. Esse amor, irmãos, ele só é possível porque nós somos regenerados. Sem a regeneração do Senhor, seria impossível nós amarmos de forma profunda, constante e sem fingimento uns aos outros. Agora, uma vez que eu fui regenerado, a palavra viva de Deus permanece em mim, agora eu consigo de forma profunda, constante e sem fingimento, amar o meu próximo, a ponto de um amor sacrificial pela família na fé. Assim nós precisamos ser uns com os outros, irmãos. Nós precisamos nos esforçar, irmãos, a cuidar mais da família na fé. Paulo vai falar, né? Faça o bem a todos. Faça o bem a todos. Em especial aos da família da fé. Então faça o bem a todos, mas em especial cuide da família da fé. Nós precisamos aprender a ter mais esse cuidado, irmãos. É o que eu sempre reforço aqui. Quando acontecer algum problema na sua vida, as primeiras pessoas que você tem que lembrar que você pode contar é os irmãos da fé. Mas quando acontecer alguma bênção também, quando você for fazer o churrasco para comemorar, lembra também dos irmãos da fé. Celebre. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram, irmãos. Não só chorar com os que choram. Nós somos muito bons para chorar com o povo, mas nós somos muito ruins para se alegrar junto.
Ah, morreu fulano, aí vai toda a igreja, vamos lá pro velório, vamos dar um apoio lá pro irmão, perdeu o ente querido. E amém por isso, igreja. Nós temos que estar também no choro. Aí o irmão foi promovido e ganhou não sei o quê e tá. Aí ele vai lá só no grupinho VIP dele lá e cadê a igreja? Cadê a celebração com a igreja? Cadê a alegria dele em celebrar com os meus irmãos da igreja? O povo de Deus. Vamos fazer um culto aqui de ação de graça. Entendeu, irmãos? É disso que eu estou falando. A igreja, irmãos, é onde estão as pessoas. Deveria estar sentado aqui, nessa igreja, os seus melhores amigos, os seus melhores conselheiros, as pessoas que você mais confia, deveria estar aqui no meio do povo de Deus. Seus mentores, seus conselheiros, deveria estar aqui no meio da família. Talvez não nessa igreja local. Quando eu falo da igreja, eu estou falando da igreja universal. Ainda que o seu... Não universal do reino de Deus, tá, irmãos? Ainda bem que vocês já entendem, né, irmãos? Mas não podia deixar passar, né? Que essa aí eu nem sei se está na universal mesmo. Mas olha só, mas eu estou falando dos irmãos na fé. Olha que às vezes você tem um mentor que não está aqui nessa igreja local, mas que seja o irmão na fé, porque esse irmão ele não vai só te aconselhar com coisas práticas da vida, da teoria que ele aprendeu, mas ele também vai colocar ali a pitadinha do evangelho em tudo que ele for te aconselhar. Tudo que ele for trazer para você tem a essência do evangelho em tudo que ele faz. Essa semana foi uma semana muito corrida, né, para nós, como tem sido todas as semanas, né? Eu não estou mais sabendo quando tem uma semana que não é corrida, mas não corrida só pelo trabalho, irmãos. Como eu e a minha esposa nós temos dedicado a vida pastoral. E essa semana eu fiz 2 aconselhamentos para empresários. E é muito bacana, eu falo para minha esposa, esse é o desejo do meu coração, e que a igreja ore por isso, né? O desejo do meu coração, irmãos, é viver isso. É parar tudo que eu faço, ficar o dia inteiro só conversando com o povo, tomando café. O dia inteiro. O dia inteiro só aconselhando, tomando café, batendo papo e falando do reino e falando de coisas da vida, porque tudo que a gente fala de coisas da vida, a gente coloca a essência do evangelho. E aí eu estava aconselhando o irmão, e aconselhando no sentido que nem é aconselhamento cristão, não. Um aconselhamento profissional. Só que foi um aconselhamento tão pastoral, irmão, que nós quase chorou no final e eu quase fiz um apelo para ele lá. O cara me foi apresentado para eu aconselhar ele em outra coisa, se ele fazia uma fusão da marca com não sei o quê. Rapaz, nós começamos a entrar no negócio de família e coisa, e quando no final já está quase todo mundo chorando. Então isso é a graça, irmãos, de viver o evangelho em tudo que a gente faz. É nos esforçar para termos temor, reverência ao Senhor, sermos santos, buscando ao Senhor e amando ao próximo. Então nós precisamos aplicar isso de que maneira? A santidade, irmãos, ela não é apenas individual, mas ela é comunitária. A igreja, ela precisa buscar a santidade no seu íntimo, no seu interior, mas ela precisa buscar a santidade no conjunto, como um todo, como um corpo. Uma igreja santa, ela ama de forma sincera uns aos outros, ainda que tenha distinções teológicas, ainda que tenha pensamentos diferentes, como eu e a minha esposa temos refletido sobre isso, irmãos. Nós estávamos numa corrida, sábado agora pela manhã, e aí o pessoal lá da Family Church, a Jaque, que grafita, cara, ela pegou o microfone para falar, eu arrupiava, irmãos, eu falei assim, cara, que mulher de Deus é essa? Cara, ela falando para um grupo de 100 mulheres lá, ela não foi chamada para pregar, eles deram o microfone para ela falar, porque ela pinta, ela fez um grafite lá, não sei nem se você estava na hora, ela fez lá um grafite, ela foi falar do grafite, que é aquilo que aquela mulher fez, velho? Quase que até eu erguei a mão e falei assim, eu quero aceitar Jesus. Eu falei, pode fazer um apelo aí que eu tô querendo de novo. Entende, irmãos? Irmãos que estão cheios de Deus, buscando a santidade. Então toda oportunidade é uma oportunidade de revelar, de expressar o caráter de Cristo através da sua vida. E Deus está te dando várias oportunidades para isso, irmãos. Deus te dá oportunidades o dia inteiro para você expressar o caráter de Deus através da sua vida. E o que você está fazendo?
Quando você entra dentro do Uber, você está muito mais preocupado com a sua corrida, com atualizar as conversas do WhatsApp, ou com aquele motorista que pode ser que está ali só esperando uma palavra de vida. Entende, irmãos? A gente não está amando mais o próximo, a gente não está nem aí para o próximo. A gente não quer nem saber da vida do próximo. A secretária que trabalha na sua casa, irmãos. A diarista que você paga para ele lá na sua casa. Você está muito mais preocupado se ela está fazendo um serviço bem feito ou com a vida pela qual ela está passando, que você nem se interessou para saber se ela não está precisando de Jesus. O PJ teve uma secretária que ficou na casa dele por 18 anos. Por 18 anos essa mulher roubou tudo, um monte de coisa. Sabe como que eles descobriram? Depois de 18 anos trabalhando na casa deles, ela já era tão íntima que aí a Lana falou assim, não, nós vamos tomar um café lá na sua casa. Na hora que eles chegaram lá na casa, a xícara era da casa dela. Ela olhou e falou, uai, parece que essa xícara está igual à minha. Aí na hora que ela olhou e viu que a xícara estava igual, ela começou a olhar e reparar que tudo na casa era deles. Inclusive as joias que ela estava usando. E aí, depois que eles perceberam tudo, falou assim, uai, esse negócio está meio estranho, né? Só que como a Lana e o PJ viajam muito, então eles nem iam percebendo, tem muita coisa, ganha muita coisa, ela ia roubando, e eles achavam que estava perdendo, que eles tinham dado para os outros, que eles é cheio desses negócios, às vezes você chega lá na casa dele e fala assim, meu filho, leva aqui uns 4 pares de terno, vai embora, pode ir. Então, eles é solto, eles pastoreiam com a mão aberta. Então, só que, olha essa história, irmãos, 18 anos, roubando na casa deles. Aí ele senta com essa irmã, chama ela lá na casa dela, no café, fala assim, uai, meu irmão, essa xícara aqui tá parecendo que era lá de casa. A mulher já começa a chorar. E aí ela já começa a confessar, e aí ela tem aquela doença que tem que roubar as coisas, não sei o nome disso aí. Mas tem uma doença, né, que a pessoa tem que roubar. Tem um nome, quem sabe o nome aí? Cleptomania, isso aí. Ela tem isso mesmo, diagnosticada com cleptomania. E aí, aquele tanto de coisa, aí eles foram e falaram assim, então pega lá tudo que tá aqui que é nosso. E ela trouxe aquele mundo velho de coisa, aquele tanto de coisa, 18 anos, imagina. Aquele tanto de coisa. E aí naquela hora, assim, deve subir, né? Aquela ira santa, né? Que você fala assim, agora eu posso ligar para a polícia, ou eu posso dar um sermão do monte para a mulher. Aí na hora que ela começou a chorar e falar do diagnóstico dela, de cleptomania, não sei o que e tal coisa, eles foram embora para casa. E aí, obviamente, né, que foram orar ao Senhor. Depois que eles oraram ao Senhor, eles falaram assim, a única maneira dela ser tratada é ela continuar trabalhando na casa de um povo que tem as características de Deus na vida dela. Chamou ela de volta para trabalhar. Está lá até hoje. Entende, irmãos? Agora, se ela continua roubando ou não, talvez vai ser mais monitorado, mas não é a questão do roubo, é a questão do coração da pessoa. Você entendeu que eles olharam para a vida dela e falaram assim, a única maneira dessa mulher ser sarada, curada, tratada, a partir de agora que nós temos a consciência da doença dela, é nós expressarmos o caráter de Cristo através das nossas vidas, na vida dela, e ela vai ser transformada pelo Evangelho. Nós precisamos, irmãos, voltar a olhar para o que nós estamos fazendo na nossa vida. Por que a gente precisa obedecer isso que a Escritura está falando? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana, irmãos. Não é sobre o que eu quero, sobre o que eu acho. Eu não vou amar aquela pessoa porque ela é chata. Irmãos, não é o que você quer. Não é o que você acha. Não é o que você pensa. Mas é o que o Evangelho manda você fazer. É o que as Escrituras estão falando que você tem que fazer. Por isso que você precisa ler mais as Escrituras. Porque quando você lê as Escrituras, os seus olhos são abertos. As escamas caem. A verdade é revelada. E pela verdade você é transformado. E você passa agora a viver conforme a verdade que lhe foi apresentada. Que é a palavra de Deus. Então por que eu devo amar? Porque, irmãos, uma nova criatura é um novo ser. E esse novo ser agora, ele vive, não mais ele, mas é Cristo vivendo nele. E ele precisa expressar, então, através dessa nova maneira de vida, as características de Deus. E Deus, irmãos, ele é amor. É impossível você falar que é um filho de Deus e não praticar um amor. Nós tivemos uma experiência, né, Mateus e Pedro.
falando de negócios lá com o pastor Gustavo. E aí era uma reunião que começou tensa, né? Um negócio assim, desajeitado, rapaz, desajustado, porque às vezes você faz negócio com os irmãos na fé e fica aquela situação desconfortável, porque é irmão na fé, pastor. Nós terminamos a reunião quase que chorando e orando um pelo outro, irmão. A gente começou a ser tão constrangido pelo amor, ainda que uma situação difícil. Mas nós precisamos parar de olhar com os olhos naturais para as coisas e começar a olhar com os olhos espirituais para tudo que fazemos, irmãos. Ontem, irmãos, eu estava morto, moído, triturado. Eu acordei 5 horas da manhã porque nós estávamos patrocinando a corrida lá. Fui lá, tive que pegar açaí, pegar negócio, carregar nas costas do balcão sozinho. Tive que montar a estrutura, ficar servindo açaí, porque tanto mulher lá, e o açaí duro, menino, e tava o braço que eu até mole. Aí à noite de novo nós juntos, e aí a Sara falando, não amor, vamos lá na corrida da noite, porque teve a corrida de manhã e a corrida da noite. Eu falei, não amor, eu tô cansado demais, não sei o quê, e ela falou assim, nós vamos lá, irmãos, nós vamos lá, amor, nós vamos lá, porque tem um propósito. Nós chegamos na corrida da noite, todo mundo arrumado para correr, nós nem corremos, porque nós chegamos atrasados, só que havia um propósito ali. Não era a corrida, eram as vidas envolvidas ali. Então nós precisamos parar de ficar olhando para as coisas, irmãos, só com olhos naturais. Nós precisamos voltar a olhar para as coisas, para as situações, com os olhos da fé. Com a sensibilidade dos olhos da fé, irmãos. Nós precisamos ter mais sensibilidade com o próximo. Nós precisamos ter mais sensibilidade com os nossos irmãos. Aqui na vida da igreja, irmãos. Quantas vezes, às vezes, a gente não se sensibiliza. Essa semana o César me ligou para pedir uma ajuda para um irmão que nem é aqui da igreja. Aí eu, obviamente, falei, não, irmão, vamos entender a situação do irmão e tal e coisa. Na hora que ele me passou a situação, eu falei, na hora. A gente foi lá e ajudou ele, né, Flávio? Lá de São Paulo. Então, irmãos, não é porque está aqui, não, irmãos, é irmão na fé. É irmão na fé, está precisando, então vamos entender e vamos ajudar. Isso é a família da fé, irmãos. Fazei o bem a todos, em especial aos da família da fé. O que você tem feito pela família da fé? O que você tem movido pela família da fé? Qual que é seu esforço, irmãos? Porque chegar aqui, comer bolachinho, tomar café quente é bom demais, né? Mas o Flávio Ariel já está há 4 anos fazendo isso. Que dia que foi o dia que você falou para ele? Falou assim, irmão, domingo que vem eu que vou fazer o café. Você não precisa chegar mais cedo, não. Você vai vir aqui só para cultuar. Você vai participar do culto do início ao fim. E no final eu que vou trancar a igreja. Você pode ir embora para casa mais cedo também. Que dia que você fez isso? Entende, irmãos? Qual tipo de fé que você crê? Você crê numa fé que você tem que ser servido, que você é o rei? Você tem que chegar aqui e ser bem servido, a palavra tem que ser boa, se o louvor desafinar, então é ruim esse louvor? E Romanos 12, 1, onde que ficou na sua vida? Que o culto é um sacrifício. O culto é você morrer para você, em prol do Senhor. Aleluia, irmãos? Chegar cedo na igreja com 2 meninas, igual a Rebeca. Leva a Rebeca para passar uma tarde com você. Qual foi o dia que você falou, pastor, eu vou pegar ela para você poder descansar? Irmãos. Não, mas se o pastor não chegar bem aqui, preparado, pronto para pregar, arrumado. Já teve vez que eu preguei com a camisa rasgada. É loucura, irmãos. Eu tô aqui, ó, com bala house no bolso, com trem aqui para cheirar, sabe por quê? Porque eu tô numa crise de faringite gigante. Mas eu tô aqui, irmãos. Eu falei, eu já vou preparado, porque se eu começar a tossir que eu tá com o house para dentro, cheira esse trem aqui e para de tossir, para pregar para os irmãos. Mas o que você tem feito pela família na fé, irmãos? Eu não tô falando só por mim, não. Tô falando na família da fé. O Jim, 4 horas da tarde, manda mensagem no grupo lá que ele já está aqui na igreja. Que dia que você falou assim, Jim, pode deixar que eu vou chegar mais cedo. 3 horas da tarde. Que 3 horas da tarde? O que você estava fazendo aqui, meu filho? Ué. Entendeu, irmãos? A família na fé não é só você ser servido, não. É você servir. A Nath está grávida. Eu estava falando isso hoje com a Sara dentro do carro, vindo para cá. Vai ganhar menino daqui a pouco. E aí? E aí? Você é pai e mãe. Quem tem a obrigação de cuidar do seu filho é você, não é a igreja, não.
Entende? Agora, se você não se levantar para ir lá poder ajudar a salinha, vai chegar uma hora que talvez não vai ter salinha. Aí eu vou sair da igreja porque não tem salinha na igreja. É óbvio, você não se posicionou, você vai estragar qualquer igreja que você for. Entende, irmãos? O problema não está na igreja, está em você, que não transformou sua vida. Não foi transformado pelo poder do Evangelho. Porque quando você é transformado pelo poder do Evangelho, onde você chega, o rio de Deus tem que fluir. E as coisas são transformadas, e a alegria e a paz que excede o entendimento chega naquele lugar, e a alegria do Senhor é a nossa força. E nós estamos bem uns com os outros, porque a graça de Deus tirou toda a inimizade do mundo. Amém, irmãos? Então nós deveríamos nos alegrar, irmãos. O culto deveria ser uma festa, onde um está querendo servir mais do que o outro. O maior avivamento que já houve na história da Bíblia relatado. Eu acho que eu já preguei essa mensagem aqui. Se eu não preguei, nós estamos precisando pregar ela de novo. Igreja de Éfeso, maior avivamento que já houve na história. As pessoas eram tão transformadas pelo Espírito Santo, que era tanta gente querendo servir, era tanta gente querendo ajudar a obra do Senhor, irmãos, que eles iam nos presídios, eles iam nas casas de recuperação, eles iam até os órfãos, eles paravam em praça pública, aonde eles estavam, eles queriam servir ao Senhor. Porque um povo que é cheio de Deus é um povo que ama servir. Porque o maior exemplo de serviço foi do próprio Cristo. Porque quando ele se esvazia de si mesmo e ele se faz homem, ele veio aqui para servir a todos. Então, irmão, começa a servir. Começa a ajudar. Pastor, mas eu não sei, eu não sou bom em nada. É, com certeza. Todo mundo, irmão, você não tem como fugir das Escrituras. Não tem como você fugir da verdade, irmãos. Você pode tentar contar uma mentira para sua mente, mas a verdade te liberta. Então todo mundo, quando é encontrado por Cristo, é transformado em uma nova criatura. E quando você é transformado em uma nova criatura, você recebe dons, habilidades, talentos. Então tem um monte de coisa escondida aí. Você só não está querendo porque você está com preguiça. Mas tem. Todo mundo aí tem talento e dom aí que é surpreendente. Às vezes se eu pegar esse microfone e falar assim, ó, quem quer vir aqui na frente aqui falar? Tem gente que vai surpreender a gente aqui. Entende, irmãos? Então tá aí dentro, basta você querer se expressar, querer servir na obra do Senhor, querer ajudar com alegria, não por peso, não por dificuldade, não por murmuração. Ah, mas ô vida, ô céus, tá tudo tão difícil, tá tudo tão corrido. Não só para você, seja bem-vindo, tá para todo mundo. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos alegramos no Senhor. Ontem a gente, 1h da manhã, lá na casa da Rani e do Lucas, a Rani virou e falou assim, vocês devem estar cansados. Eu falei, isso aqui é alimento para mim. Eu só vou embora porque vocês estão mandando eu embora, que eu coloquei o louvor que eu mais gosto no final e eles mandando eu embora. Eu falei, irmão, estou pronto para uma vigília. E 6 horas nós firmes jogando tênis hoje, né, Lucas? Entende, irmãos? Que vida que você está vivendo? Você está assistindo a vida ou você está vivendo ela? É você que escolhe. O Evangelho te libertou, irmão. Sai dessa vida sedentária. Sai dessa vida medíocre que você está vivendo. Foi Cristo, o sangue que foi pago. Aqui no texto vai dizer que o sangue aqui, ó, não foi nem prata. Olha o que ele vai dizer no verso 18. Olha aí na sua Bíblia aí. Portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Esse foi o preço que foi pago por você. E aí você não está valorizando isso. E aí você não está dando valor no preço que foi pago por você. Irmãos, não foi ouro nem prata. Você está aí correndo atrás de ouro e prata, achando que ouro e prata é alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, no céu as ruas são de ouro. Nós vamos pisar em cima, porque não vai fazer diferença se tem ou se não tem. Agora você pode estar muito cheio de ouro e prata aqui na terra, mas se não tiver no céu, onde que vai ficar? Então nós precisamos abrir a nossa mente
para o chamado de Deus, irmãos. Para aquilo que Deus fez por nós. Foi um alto preço que foi pago. Não fostes resgatado por coisa alguma, mas pelo precioso sangue de Jesus. Que nós possamos valorizar isso, para a gente caminhar para o fim, irmãos. A conclusão é que esses 4 fundamentos, irmãos, eles determinam, de fato, a vida de um crente. A vida de alguém que foi transformado por Jesus. A vida que foi transformada pelo poder do Evangelho. Uma esperança na graça futura. Cristo voltará. Essa tem que ser a nossa esperança, irmãos. Essa tem que ser a nossa esperança. Eu nunca me esqueço o dia que nós sentamos com o PJ, e o PJ, irmãos, ele já está bem debilitado, assim, já passou por infarto, ele fez a bariátrica, né, ele só pregava sentado, fez a bariátrica, agora ele consegue pregar em pé, mas vocês lembram, quando ele veio aqui, prega sentado, muletinha, então ele já é um cara mais, assim, mais para lá do que para cá. Só que é o cara que mais vai constranger você se você sentar com ele. E a gente sentado com ele lá, e ele falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual é o corredor? Presta atenção aqui. Qual é o atleta? Qual é o corredor que em uma maratona, no sprint final, quando ele já está vendo a largada lá na frente, ele diminui a velocidade. Ele faz é acelerar. Então eu estou nessa, eu já estou no sprint final, eu estou acelerando, eu não vou levar nada comigo, eu vou deixar tudo aqui. Entende, irmãos? E aí nós novo aí, dorme até tarde, fica acordado até tarde vendo seriado, mas não tem coragem de fazer uma vigília na madrugada com o Senhor. Qual foi a última vez que Deus te visitou lá na sua casa de madrugada, assim, ó, te tirou da cama, arrancou essa preguiça de você, de sair da cama? Sabe por que isso não tem acontecido? Porque você não está com vontade disso. Mas o Espírito Santo anseia. Ele está ansioso para esse dia, para esse encontro maravilhoso. O Espírito Santo é uma pessoa. E assim como uma pessoa, se você não desenvolve relação com ela, lembra aquele melhor amigo seu lá do ensino médio? Lembra aquele melhor amigo seu lá da escola, quando você ainda era uma criança? Aquele melhor amigo seu da vizinhança, que você jogava bola junto, que hoje você já nem sabe cadê ele mais? Então o Espírito Santo como uma pessoa, irmão, se você não desenvolver essa relação com ele, se você não aquecer essa relação com ele, ele vai ter saudade de você. Mas você também precisa ter saudades dele. Entende, irmãos? Eu estou achando, amor, que eu vou começar a ligar para o povo de madrugada. Eu e o Cordeiro tem 15 dias que toda madrugada, 3 horas da manhã, a gente conversa para falar de Jesus. Tem 15 dias, irmãos, nós estamos trabalhando uma libertação completa na vida daquele menino. Vocês vão ver o dia que ele subir aqui em cima. Sabe por quê? Ainda que por fora, você está tudo olhando para ele por fora, né? Para mim ele é super estiloso. É porque você não tem estilo, aí você fica meio sem graça, né? Quando vê ele assim, diferente. Mas, irmãos, tem sede de Deus. E aí você está com a vida aí mais ou menos, está aí nessa. O que está fazendo valer a pena, irmãos? Você fica nessa mornidão, nessa frieza espiritual. Aquele que já pisou no santo dos santos não quer outro lugar. Aquele que já entrou no santo dos santos, ele já não quer outro lugar para ele estar. É nesse lugar, irmãos, que nós temos nos esforçado para estar. Porque não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Você pode buscar, irmão, você pode tentar, mas não há lugar melhor do que estar no Santo dos Santos. A santidade presente, irmãos, ela só vai vir quando você viver como filhos da obediência. Quando nós somos filhos obedientes ao Pai. Não aquilo que eu quero, irmãos. Porque muitas vezes o que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. E Paulo foi muito categórico quando ele falou assim, ó, é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. Porque quando eu reconheço que eu sou fraco,
Dependente do Senhor, aí é que eu sou forte, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Agora, quando eu acho que eu não preciso, porque está tudo bem, as contas estão pagas, as coisas estão fluindo, eu não preciso de Deus. Aí, irmãos, você é o mais fraco entre todos os fracos. Porque conta bancária não sustenta um homem de Deus. O que sustenta um homem de Deus é o joelho que se dobra, é a unção que ele carrega, não é o status, não é o extrato bancário, mas é o quanto de Deus ele tem carregado. Que nós possamos nos levantar, irmãos, como homens de Deus nessa nação e viver uma vida de reverência. É entender que Deus é soberano nas suas vontades. E não ser filho emburrado quando Deus não faz aquilo que você quer. Mas entender que reverência ao Senhor é entender que Ele é soberano nas suas vontades. E Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. E o amor verdadeiro ao próximo é quando eu sirvo o meu irmão, porque eu sou um corpo com ele. Eu sou um corpo com ele. Ainda que você não goste de uma parte do seu corpo, irmãos, mas não deixa de ser um corpo com você. Então nós somos um corpo, e como um corpo, o fruto do novo nascimento é que eu ame o meu próximo. O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Mas o segundo, tão importante quanto, é ame o seu próximo como a ti mesmo. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Os nossos irmãos já estão convidados. E vem, Deus, novamente. Senhor, nos faça entrar nesse lugar santo. Que essa noite seja um convite, ó Pai, a entrarmos nesse lugar santo que o Senhor preparou para nós. Abra os nossos olhos, ó Pai, no partir do pão, como ali aqueles discípulos no caminho de Emaús. Ainda que nós estejamos como eles, ao vir até aqui, pegar do pão, pegar do cálice, talvez nós ainda estamos como aqueles discípulos, ó Pai. Sabemos quem é Jesus, mas talvez ainda não compreendemos a grandeza da Tua obra. Mas ao pegarmos aqui do pão, do cálice, os olhos serão abertos. Eu convido você agora que
confessou o Senhor Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. Eu convido você agora que tenha plena consciência do Evangelho, tenha plena consciência que já não é mais uma velha criatura, mas uma nova criatura em Cristo Jesus. A ceia do Senhor é um sacramento que foi estabelecido, e todos nós que somos lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus, precisamos desse sacramento, devemos cumprir esse sacramento. Então meu convite é que você saia do seu lugar, faça uma autoanálise, mas não uma autoanálise que vai te barrar, que vai te trazer medo, mas uma autoanálise, assim como Paulo falou, é quando eu sou fraco, é que sou forte. Uma autoanálise entendendo as suas fraquezas, as suas debilidades e o quanto você precisa ser purificado, restaurado pela ceia santa e preciosa do Senhor. O corpo aqui representado através do pão, o cálice representando o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Então, enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção, saia do seu lugar, pegue do pão, pegue do cálice, e ao retornar, espere para que juntos todos possamos ceiar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, na presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, eu sei mais viver. Quem já pisou do santo dos santos em outro lugar, Deus sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Declare que Ele é santo.
pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Depois, do mesmo modo, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Então agora você está liberado para que juntos possamos então participar do pão, o corpo de Cristo, e logo em seguida tomarmos do cálice da nova aliança. Aleluia, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor vive. E porque o Senhor vive, nós cremos no amanhã. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui. Obrigado porque o preço foi pago, ó Deus. E porque esse preço foi pago, nós fomos comprados e fomos libertos, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos reuniu como um povo eleito, santo, redimido, escolhidos do Senhor, ó Pai. Aleluia. Isso é um motivo de muita alegria. Graças a Deus. Meus irmãos, com alegria no coração, sente-se aí mais uns minutinhos. Não perca essa alegria que o Senhor tem plantado no meio do povo de Deus, no meio dessa igreja local. Nós possamos carregar essa alegria, irmãos, durante a nossa semana, durante tudo aquilo que fizermos. Ligue, irmãos, para alguém que você